Olá, seja bem-vindo a mais uma semana do Judiciário. Aqui você acompanha o que aconteceu de mais importante na Justiça do Estado do Amazonas. Presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça acompanham a agenda de Bolsonaro no Amazonas. Em meio à crise de abastecimento de energia no interior, juízes suspendem pagamento de contas e aplicam multas. O programa de teletrabalho do Judiciário amazonense atinge 250% de produtividade. Desembargador Iedo Simões entrega a sala Anjo para auxiliar no depoimento de crianças vítimas de violência. A Associação dos Magistrados do Amazonas tem novo presidente. O juiz Luiz Márcio Albuquerque assumiu o comando da instituição para o biênio 2019-2021. Os desembargadores Iedo Simões e Wellington Araújo acompanharam a agenda do presidente Jair Bolsonaro em Manaus. Os dirigentes do Tribunal de Justiça prestigiaram a solenidade que aconteceu em uma escola militar da rede pública e também a reunião do CAIS. Na primeira visita de Jair Bolsonaro à capital amazonense como presidente da República, a agenda presidencial foi acompanhada no último dia 25 de julho por magistrados do TJAN. O primeiro compromisso de Bolsonaro ocorreu no Colégio Militar da PM, no bairro Parque das Laranjeiras, e teve a participação do presidente da Corte, desembargador Iedo Simões. Na escola, Jair Bolsonaro condecorou com medalhas uma comitiva de estudantes que foram recentemente premiados na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, realizadas no Japão. Um dos estudantes do colégio obteve a única medalha de prata conquistada pelo Brasil na competição internacional. Na sequência, o segundo compromisso público de Jair Bolsonaro ocorreu na sede da SUFRAMA, onde o presidente da República abriu e participou de reunião do Conselho Administrativo da instituição. Na SUFRAMA, a agenda presidencial foi acompanhada pelo vice-presidente do TJAN, desembargador Wellington Araújo, e também pela desembargadora Socorro Guedes. A iniciativa nacionalmente premiada do Tribunal de Justiça, o teletrabalho, tem se mostrado eficaz. Os últimos números estatísticos revelam que os servidores do programa alcançaram, em média, 250% de produtividade. O funcionário público Cláudio Eloy chegou a perder até 3 horas por dia só com deslocamento para o trabalho. Ele ficou sem os movimentos da perna após apresentar uma reação a uma vacina em 2012. Ele se inscreveu no programa Teletrabalho da Justiça do Amazonas, onde já atuava, e hoje continua desempenhando as mesmas funções, só que da casa dele. O desempenho mensal chegou a bater a marca de 312% acima da meta estabelecida. Eu acho que dentro do processo de teletrabalho, o principal foi a gestão. Por quê? Se nós formos pensar na história do serviço público, é uma coisa muito burocrática, né? O serviço público, pela sua história, é muito burocrático. E quando veio a ideia de teletrabalho, o gestor, opa, eu vou ficar longe dele, como é que eu vou controlar, o que ele está fazendo, ele vai produzir? Aí a mente foi se abrindo, e hoje é bem diferente. No começo, a gente sentia um pouco de resistência assim, nas gestões. Não falo da minha, mas de outros lugares, assim, outros setores. Pela experiência dos outros teletrabalhadores falando. Hoje em dia não, hoje a gente vê o acesso. Os gestores mesmo, eles permitem, né, eles aderem à ferramenta, porque eles sabem que tem como controlar, eles sabem que existe uma comunicação. Maurício Dutra é lotado na comarca de Fonte Boa, distante de 678 quilômetros de Manaus. Após ingressar nesse programa de teletrabalho, ele voltou para a capital, onde iniciou outra graduação, desta vez em Direito. Afirma que agora pode acompanhar melhor a vida dos filhos e da esposa. O resultado da mudança na qualidade de vida veio em forma de resultado no trabalho. 829%, mais de 9 vezes a meta original estipulada. No início foi um pouquinho difícil, né? Mas eu já havia estudando o teletrabalho há muito tempo, já assim, cerca de, por exemplo, desde quando começou, eu fui a terceira turma a entrar, e eu já fui me adequando ao que a resolução pedia, né? Já anteriormente, então fui fazendo o curso, então quando eu entrei, eu não senti tanto impacto
como parecia assim que eu já estava atuando. Só o Judiciário do Amazonas tem hoje 64 funcionários no programa Teletrabalho e deve chegar a 100 postos até o final de 2019. Desempenho que rendeu a maior premiação da modalidade, concedida pelo Conselho Nacional de Justiça em Brasília, o Prêmio Práticas em Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, como explicou a desembargadora Nélia Caminha, que preside a Comissão de Acompanhamento, Gestão e Controle do Teletrabalho. Essa premiação é o reconhecimento de que nós estamos no caminho certo. É óbvio que cada dia pode aparecer uma situação nova. Num primeiro momento, a gente não tem condição de abarcar todas as possíveis situações que possam acontecer. Mas conforme for aparecendo, a gente vai moldando o sistema, né? Para mim ficou claro que é um caminho certo que a gente está trilhando. E a tendência é a gente divulgar mais e os funcionários, na medida do possível, se sentirem com aquele perfil para utilizar o teletrabalho, utilizarem a ferramenta que está à disposição. O programa, que já é forte na iniciativa privada, também está chegando a outros órgãos públicos do Amazonas e deve impactar na redução de gastos com eletricidade, papel e outros insumos. A redução do fluxo de veículos nos grandes centros e a melhoria da qualidade de vida dos servidores também é apontada como algo positivo. O juiz Odílio Neto, da 4ª Vara da Família, fez durante essa semana uma chamada por celular durante uma conciliação. Ao final, a prática deu resultado positivo, pois fez com que a audiência não fosse cancelada. Um casal que não teve o nome divulgado fechou um acordo de conciliação referente aos dias de visitação da filha por meio de chamada de vídeo durante uma das audiências do mutirão realizado pela 4ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Amazonas. A atividade começou na segunda-feira, dia 29, e foi até esta sexta-feira, dia 2, no Fórum Ministro Enoque Reis, em Manaus. Segundo o juiz titular da Unidade Judiciária, Odílio Pereira Costa Neto, situações semelhantes, como o uso da tecnologia, têm sido cada vez mais comuns e vem ajudando o judiciário na prestação jurisdicional. De acordo com o magistrado, 91 audiências de conciliação foram pautadas para o mutirão da última semana. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Desembargadoria dos Simões, inaugurou no Fórum Enoque Reis a Sala Anjo da Guarda 2, destinada à escuta e coleta de depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes sexuais. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas inaugurou na segunda-feira, dia 29, no Fórum Ministro Enoque Reis, a Sala de Depoimento Especial Anjo da Guarda 2, espaço destinado à escuta e coleta de depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes sexuais. O desembargador Edo Simões destacou a importância da inauguração da sala para o andamento dos processos envolvendo crianças e adolescentes. Imagina a pessoa ter que repetir isso tudo na frente do próprio agressor ou na proximidade do agressor, sem ter um corpo técnico especializado, onde essa criança possa ser ouvida com carinho, com muita atenção, com muito cuidado, para que ela não cause mais dano do que ela já sofreu com a violência que ela foi acometida. Então, essa Sala do Anjo é um compromisso nosso de disponibilizar um espaço adequado, e aqui é diferenciado, até porque nessa sala aqui a criança, os depoimentos vão ser tomados inclusive por videoconferência, né? Enquanto se realiza a audiência lá no 4º andar, a criança vai continuar aqui, ela não vai ser exposta lá no local da audiência, as testemunhas serão ouvidas por videoconferência. Localizado no 5º andar do fórum, o novo espaço está interligado por meio de videoconferência com a sala de audiências da 2ª Vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, que funciona no 4º andar do mesmo prédio, evitando desta forma qualquer contato da criança com as demais partes do processo. A 2ª Vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes realiza, em média, 10 audiências de instrução e julgamento por dia, com cerca de 50 crianças atendidas semanalmente. Em meio à grave crise do abastecimento de energia elétrica, o juiz de Codajás, Geildson Lima, autorizou a suspensão dos pagamentos até que a concessionária restabeleça o serviço. O juiz titular da comarca de Codajás, Geildson de Souza Lima, autorizou a suspensão do pagamento das contas de energia elétrica pela população da localidade, até que a empresa Amazonas Distribuidora de Energia restabeleça por completo o serviço. Codajás conta com uma população aproximada de 25 mil habitantes e todo o perímetro municipal, segundo o magistrado,
vem sofrendo com a falta de energia. É uma decisão, uma medida extrema, mas assim, que ainda sim simplória em razão do grande problema que está acontecendo em Codajás. O prejuízo é incalculável. Todos os setores da cidade pararam. E a população tem feito uma indagação a respeito do porquê está pagando as faturas de energia se o serviço não está sendo prestado. E não é que está sendo prestado de forma insatisfatória, é que não está sendo prestado, o serviço não está sendo prestado. Essa é a realidade. Porque se chega energia 1 hora e meia por dia em determinada localidade e outro está faltando, sem possibilitar o indivíduo fazer qualquer tipo de uso de nada, ou seja, que a energia está vindo simplesmente só para queimar os eletrodomésticos das pessoas, evidentemente que realmente o serviço não está sendo prestado. Ainda segundo o Geildson Lima, se não houver nenhuma providência pela empresa citada, outras providências ainda mais severas podem ser tomadas pelo Judiciário amazonense. E o TEJAN firmou mais 2 acordos de cooperação técnica com municípios do interior. Ao todo, já são 21 parcerias que vão ajudar a estruturar a ação do Poder Judiciário nos lugares mais distantes. O termo foi assinado na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Aleixo. O presidente do TEJAN, Desembargadoria dos Simões, e o prefeito de Itamaraty, Antônio Maia da Silva, assinaram um termo de cooperação técnica. O documento oficializa uma parceria entre o município, que fica a 980 quilômetros de Manaus, no Rio Juruá, e o Judiciário Estadual para melhorias no atendimento dos munícipes na prestação de serviços jurisdicionais. Ainda nesta semana, o desembargador assinou acordo de cooperação com o prefeito do município de Anori, Jamilson Oliveira Carvalho. A visita foi para oficializar o termo de cooperação técnica número 037/2019, que vai permitir melhoras na prestação jurisdicional no município que fica distante 234 quilômetros de Manaus. Até agora, o Judiciário do Amazonas fechou acordo com 21 municípios de cooperação técnica. A juíza aposentada do Tribunal de Justiça, a doutora Denilza Bezerra, preservou documentos históricos datados da época do Império no Brasil, que somam aí mais de 133 anos. O ano era 1881, século XIX. Um jovem rapaz, chamado Luiz Antônio Bezerra, nascido na região de São José de Tapera, hoje município do estado de Alagoas, nem poderia imaginar que parte da sua história seria divulgada em pleno século XXI. A sua neta, a juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Amazonas, Denilza Bezerra, até hoje preserva os documentos que mostram um pouco da realidade vivida na época no Brasil imperial. Os documentos contam parte da história do avô da juíza, que ainda atuava na infantaria do Império. O papel já gasto e bem amarelado pelo tempo ainda conserva a caligrafia característica da época. Justamente em função disso, a magistrada vem buscando tecnologia para conservar os papéis que ainda estão costurados com linha confeccionada pelo Brasil imperial. Para a juíza, conservar os documentos não preservam apenas a memória de sua família, mas também registram aspectos socioculturais e econômicos desse período no país, um testemunho verdadeiro da história brasileira. O TEJAN adota a lavagem ecológica para veículos que compõem a frota da corte. Desde o início do mês de julho, o novo método evita o consumo de água e, consequentemente, o descarte dos resíduos decorrentes da lavagem na rede de esgoto, passando a integrar o conjunto de medidas de sustentabilidade que vem sendo adotadas pelos vários setores do tribunal em diversas áreas. Tanto a parte ecológica como a parte do descarte de peças e de óleo. Nossa próxima etapa, se Deus quiser, é nós implantarmos as mini centrais. O juiz Luiz Márcio Albuquerque assumiu esta semana a presidência da Amazon, a Associação dos Magistrados do Amazonas. A solenidade de posse da nova diretoria para o biênio 2019-2021 aconteceu no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes.
juiz de direito, doutor Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, para o biênio 2019-2021. Representa muito, porque é uma associação de classe, de colegas valorosos que lutam todos os dias pela melhora da magistratura, por um bom desempenho do Poder Judiciário, sempre do nosso tribunal. Então é uma satisfação muito grande liderar esses colegas. Agora você confere alguns dos destaques do nosso site. Acesse www.tejam.jus.br. Vara Especializada do Meio Ambiente comemora 6 anos da Oca do Conhecimento do Puraquequara. Sebrasp disponibiliza canais de comunicação para informações do concurso público do Tejam. Comarca de Guajará realiza reunião pública para organizar atuação na proteção de crianças e adolescentes. Editais abrem 2 vagas para membros efetivos do TRE Amazonas na classe dos magistrados. Este episódio do Semana do Judiciário está chegando ao seu final. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.